Olá mais uma vez, estamos aqui para a nossa terceira aula do nosso projeto Todos pelo MISC, Reconhecer, Valorizar e Vivenciar o Patrimônio Cultural de Cuiabá. E nessa terceira aula vamos falar um pouquinho sobre a conservação do patrimônio e sobre cidades, né? Como é que se dá essa relação. Então, em primeiro lugar, temos aqui um dos nossos teóricos mais importantes, que já desde o final do século XIX, comecinho do XX, falava sobre essa relação entre a conservação de núcleos urbanos e planejamento da cidade. Então, nós vamos ver como é que isso se dá e como é que essa relação se estabelece e como hoje em dia a gente já sabe que não é possível fazer conservação de cidades, né, de núcleos antigos de cidades, sem pensar o planejamento urbano. Então, o Giovannone, ele é um italiano, né? Nasceu no final do século XIX e morre logo depois da Segunda Guerra. Ele foi um engenheiro, historiador de arte medieval e moderna, e ele ajudou a consolidar a base teórica da conservação e do restauro na Itália. Ele é um dos teóricos, então, que contribui para a, a elaboração dessa base teórica, ou seja, já sabemos que a conservação e o restauro, eles não se fazem de maneira arbitrária, temos todo um corpo teórico por trás disso, né? Então, todas as recomendações, as regras, as cartas de preservação de patrimônio, elas são baseadas nesse corpo teórico. O que se quer evitar é a descaracterização, mas não há de forma alguma a intenção de congelar a cidade. E aí a gente pode entender uma cidade como um palimpsesto. Um palimpsesto era uma espécie de pergaminho antiga, onde as pessoas escreviam e depois apagavam e reescreviam por cima, porque não era um material muito disponível, né? Ele era raro e nem todas as pessoas eram letradas, né? Então, esse palimpsesto, essa espécie de pergaminho, essa espécie de material que servia como uma folha de papel, mais ou menos isso, é, sobre aquilo se escrevia e se apagava e se escrevia de novo. E ao longo desse processo a gente tem uma espécie de folha de registro que tem muitas marcas de vários textos, né? Então a gente muitas vezes encontra essa comparação da cidade como um palimpsesto, que tem muitas camadas de intervenção referentes a muitos períodos passados, né? Então aqui a gente tem uma frase de um outro professor muito importante na área de arquitetura, na área de conservação, na área de preservação do patrimônio, que é o Júlio Carlo Argan, e ele diz que não existem partes históricas e partes não históricas na cidade. Todas elas se encontram no mesmo tempo presente. O que é que isso significa? Se a gente pensar no palimpsesto, por exemplo, tem muitas camadas, a gente pode entender que mesmo as partes antigas, muito antigas, as mais antigas de uma determinada cidade, elas, se ainda existem, elas fazem parte do presente. Então aqui tá de novo presente aquela ideia, né, que a gente conversou na primeira aula, que fazer preservação, fazer conservação de patrimônio não se refere apenas a coisas passadas, coisas velhas e antigas que estão lá no passado, com os quais, com o passado com o qual ninguém mais se importa. Não, tudo isso está no momento presente. Tudo isso faz parte da nossa vida, porque nós vivemos a cidade, vivemos na cidade e vivemos a cidade com todas as suas, os seus vestígios que foram construídos ao longo do tempo. Então, a gente precisa aprender a lidar e aprender a conservar aquilo que foi legado. E temos, inclusive, que tirar partido disso da melhor maneira possível para a vida presente. Então, isso tudo é um legado
que nós vamos transmitir para o futuro. Então, temos essa responsabilidade com relação à cidade também, né? Quando a gente entende que uma cidade pode ser interpretada como um artefato, como um objeto coletivo, com toda essa complexidade aqui, a gente também entende que essa cidade ela tem que ser transmitida para o futuro, porque ela é a nossa herança, ela é uma parte da nossa herança. Então, para a gente se aprofundar um pouquinho, né, aqui o Gustavo Giovannoni escreveu uma publicação que se refere à cidade antiga e às construções novas. E essa publicação é de 1931. E ali ele busca uma maneira de explicar que devemos entender que uma cidade, a sua parte mais antiga e as partes que vão sendo construídas ao longo do tempo, elas precisam ter uma relação harmoniosa, né? E aqui a gente tem que entender que a gente trabalha com várias escalas, e algumas escalas da cidade, ela não nos permite desempenhar determinados tipos de atividades, né? Então, buscar relação harmoniosa em cidades historicizadas de bairros novos e antigos. Então, essa relação entre o que é o antigo e o novo é extremamente importante. Não dá para a gente pensar que a gente vai fazer uma cerca em volta daquela cidade antiga, ali dentro se congela, não se pode fazer nada, e lá fora se pode fazer o que se bem quiser. Não funciona dessa maneira, até porque a parte mais antiga da cidade, as outras camadas que vêm sucessivamente, essas partes todas, essas regiões todas, elas estão em comunicação e elas estão interferindo umas nas outras, né? Então é necessário pensar esse conjunto como uma unidade. É necessário pensar a cidade como uma unidade complexa, e depois ele vai dizer, integrá-los num sistema unitário, num organismo complexo. Que é isso que eu estou dizendo, né? Muitas vezes o Giovannoni vai fazer a comparação de uma cidade com um organismo, e um organismo complexo. Ele vai trazer para a gente a noção de conjunto arquitetônico. Até então, a preocupação era muito voltada, até o começo do século XX, né? A preocupação com a preservação era muito voltada para o objeto individual, o objeto arquitetônico, né? O edifício, e a preocupação com o conjunto era quase inexistente. Então, o Giovannoni vem para nos dizer que esse conjunto é muito importante, inclusive a noção de valor da arquitetura não excepcional, né? Ou seja, desse conjunto que não é extremamente rico, não é extremamente suntuoso, ele também é importante para manter a ambiência daquela região. Então, se formos pensar, por exemplo, em Cuiabá, o que a gente tem de mais rico, mais importante e mais expressivo aqui é o nosso conjunto arquitetônico antigo, né? Então, esse conjunto, inclusive, está rodeado por uma série de edificações que não são extremamente fora do normal, mas elas ajudam a compor uma ambiência própria. Então, se essa ambiência ela é danificada, aquele conjunto mais antigo, aquelas arquiteturas mais importantes, elas vão ser danificadas também, porque a gente modifica a maneira de encarar aquilo, a gente modifica a maneira de interpretar aquilo, né? Então, daí vem o conceito de entorno, e daí ele diz aquilo que eu acabei de dizer, que o monumento é alterado se altera o seu ambiente. Então, é isso, conceito de entorno, de conjunto e de valor da arquitetura que não é excepcional, vai começa a ser pensado com o trabalho do Gustavo Giovannoni. E daí ele fala também sobre a importância dada à circulação na tarefa de renovar, de relacionar o velho e o novo. Por quê? Porque na cidade temos hierarquia de vias, algumas vias são vias principais e algumas vias são vias de menor circulação e são vias de circulação local.
Então, como é que podemos fazer, como é que vamos fazer a preservação de determinadas regiões na cidade, se não pensarmos a hierarquia de vias, né? Então, hoje a gente, por exemplo, de novo em Cuiabá, a gente sabe, né, que o centro sofre porque tem uma circulação muito intensa que passa ali por algumas ruas principais do centro, né? E pelo fato de termos a Avenida da Prainha, né? Hoje a Prainha é transformada numa avenida de grande importância e de velocidade razoável, então toda essa circulação ela afeta diretamente a preservação daquele centro antigo, né? Então ele vai dizer sempre que a gente precisa partir de duas escalas: a escala territorial, que permite pensar a articulação entre o centro velho e a nova cidade em expansão, né? Então isso é uma escala maior, e isso tem que ser olhado de cima com uma certa perspectiva, né, para a gente poder entender como relacionar o centro antigo com o centro novo. E a gente tem que pensar a escala do centro antigo, né, que permite pensar as necessárias medidas para transformá-lo, respeitando o seu valor histórico e artístico. Ou seja, no centro antigo, vamos sempre nos lembrar de Cuiabá. No centro antigo, a gente tem uma série de características que não nos permite instalar uma série de atividades, porque se assim for, né, se a gente instalar algumas atividades lá no centro, esse centro pode não comportar esse tipo de atividades, né? Então, é isso que ele diz, que a gente deve respeitar o valor histórico e artístico, respeitando as características e a escala daquele centro. E por isso, quando a gente pensa em planejamento da cidade, a gente muitas vezes pensa em novas centralidades. No caso de Cuiabá, podemos citar a criação do CPA, né, da região do CPA, para onde foram removidas muitas atividades relacionadas às funções do Estado, né? Então, essas atividades todas foram retiradas do centro, porque o centro não comportava todas aquelas instituições ali instaladas e foram levadas lá para o CPA. E isso, em certa medida, ajudou a preservar o centro, né, de Cuiabá. Então, é nesse sentido que ele vai indicar, né, como é que a gente tem que pensar o planejamento da cidade para poder promover a preservação do centro antigo, né? A gente tem que pensar as características de cada região da cidade e a gente tem que pensar as características das atividades que a gente pretende desenvolver na atualidade, inclusive no centro antigo. Então ele vai dizer o seguinte, né? Uma cidade histórica constitui em si um monumento. Então aquilo que eu estava dizendo, né? Constitui um objeto, mas um objeto muito complexo, feito por muitas pessoas, feito por uma sociedade inteira, né? Tanto por sua estrutura topográfica, como por seu aspecto paisagístico, pelo caráter de suas vias, assim como pelo conjunto dos seus edifícios maiores e menores. E aqui eu vou parar um pouquinho a frase do Giovannone e depois a gente retoma. Então, só para entender o que ele está dizendo, né? Ele está considerando a paisagem. Aqui temos essa imagem do Google, né, que mostra Cuiabá. Aqui a gente tem o Morro da Luz, temos aqui a Igreja do Rosário São Benedito, temos a Avenida da Prainha, por onde passava um dos nossos cursos d'água, né? E aqui temos todo o traçado do centro antigo, certo? Então, o que o Giovannone está chamando a atenção da gente para que aspecto? Ele está dizendo que uma cidade, ela não é composta apenas pelos edifícios mais importantes. Um centro, uma preservação de centro antigo, não se faz preservando uma edificação aqui, outra edificação ali. Isso é inócuo, isso não vai ter resultado. Ele está dizendo para a gente que temos que ver tudo isso como um conjunto onde temos uma topografia determinada. Então, temos aqui o Morro da Luz, que dá um caráter para esse centro, que é tão importante que não conseguimos sequer identificar o centro de Cuiabá sem pensar no Morro da Luz.
temos os cursos d'água, quer dizer, aqui não vemos mais os cursos d'água, mas aqui passava o córrego da Prainha, né, que foi canalizado, foi transformado em avenida, e temos outros cursos d'água que, quando temos muita chuva, eles começam a aflorar por aí. Temos o traçado da cidade, então as ruas e as suas características, né, desse centro, essas ruas que são que não tem um traçado retilíneo, essas ruas acompanham mais ou menos o curso d'água, onde as primeiras edificações foram instaladas, né, nesse centro antigo. Temos ruas que são estreitas, temos calçadas estreitas, temos vegetação nos quintais, né, e pouca vegetação nas calçadas. Então, essa é a característica deste conjunto. E, além disso, temos aqui uma morfologia de edificações que se repete um pouco por todo esse conjunto urbano e, inclusive, até do lado de cá. Aqui não, porque essas edificações são mais recentes, né? Essa ocupação do morro é um pouco mais recente, mas a gente tem aqui uma característica que é muito típica da nossa arquitetura brasileira do período colonial, que é o seguinte: a gente ocupa o lote, a fachada da edificação está sempre no alinhamento da calçada e temos, em geral, telhados que vêm para frente e que vão para trás, com a cumieira paralela ao sentido da calçada. E as edificações são geminadas. Aqui dá para perceber um pouco isso, mas essa tipologia é que conformava a morfologia desse conjunto urbano. Então, sem pensar em tudo isso, sem pensar as alturas das edificações, as alturas predominantes das edificações, sem pensar o traçado da cidade, sem pensar a topografia da cidade, sem pensar os cursos d'água, sem pensar a paisagem predominante, não adianta absolutamente nada a gente fazer a preservação de uma igreja, uma edificação, uma moradia, por exemplo. Isso não vai promover de forma alguma a conservação dessa cidade, certo? Então, voltamos ao Giovannone. E daí ele diz, né? Por isso, assim como no caso de um monumento particular, é preciso aplicar-lhe as mesmas leis de proteção e os mesmos critérios de restauração, desobstrução, recuperação e inovação. Então, é isso que ele quer dizer, que a gente precisa entender a cidade como um objeto complexo, com todas as suas características, e aplicar as mesmas leis, as mesmas regras de conservação e restauro a esse conjunto. Caso contrário, não vamos conseguir a preservação desse núcleo urbano antigo. Então, imaginem vocês, voltando aqui, a questão de o centro antigo não comportar certas atividades, né? E aqui tem a ver com a questão da escala. E tem a ver com a criação de novas centralidades. Então, quando pensamos naquele centro antigo que tem Cuiabá, como é que a gente vai, por exemplo, criar um empreendimento tipo grandes lojas, grandes superfícies, né, de supermercados ou de eletrodomésticos ou coisa do gênero, instaladas naquele centro? Isso é absolutamente impossível se a gente quiser preservar as características do centro, né? Acho que todo mundo está de acordo. Olha o tamanho dos estacionamentos que a gente precisa ter disponível para um tipo de loja como essa. Naquele centro é impossível a gente ter esse tipo de empreendimento e esse tipo de edificações. Então, o que é que se faz? A gente olha para a cidade como um todo e determina setores na cidade aonde determinadas atividades vão poder funcionar. Então, vamos criar novas centralidades. Então, como exemplo, já citei, uma nova centralidade é o CPA.
Uma nova centralidade pode ser uma região industrial, pode ser uma região comercial para abrigar as grandes lojas. Então, tudo isso se articula com a preservação do centro. O centro, se quisermos manter a característica que ele tem, que é a característica é, predominantemente histórica, cultural, a nossa herança cultural, os testemunhos do nosso saber fazer, os testemunhos dos nossos momentos históricos, se estamos preocupados com isso, temos que olhar para a cidade como um todo. Temos que olhar para as nossas vias, as principais, as secundárias, né? E articular tudo isso num organismo inteiro, né? Temos que pensar na cidade como um organismo inteiro. E daí, se a gente instala, então, esse tipo de coisas muito próximo ao centro ou no centro, o que, que isso vai acabar acarretando? Uma desorganização da morfologia predominante, né? Então, aquela morfologia que eu citei para vocês, né? Uma casinha ao lado do outro, uma edificação do lado da outra, no alinhamento da calçada, um telhado que vem para frente, o telhado que vai para trás, com uma edificação geminada a outra, ou com pequenos recuos, dependendo do período histórico. Se você instala ali uma edificação desse tamanho, ou seja, nessa escala, dessa altura, com esse tamanho de estacionamento, com recuos imensos, a gente desorganiza e descaracteriza todo aquele centro, toda aquela ambiência que ainda consegue remeter à cidade antiga, né? Que ainda consegue funcionar como uma espécie de monumento para nos lembrar como era a cidade antigamente, né? Então, a gente tem muitas descaracterizações se a gente não pensar nisso tudo. E os controles, as regras que a gente tem aplicadas ao centro é para evitar esse tipo de desorganização e de descaracterização. Porque não adianta nada a gente conservar uma edificação no centro, ou duas ou três, ou uma igreja ou três edificações. Não adianta nada, porque toda uma ambiência vai se perder, toda uma lógica, todo um traçado vai se perder e a gente não vai ter mais como compreender o que foi aquela cidade, né? A gente não vai ter mais como aproveitar os conhecimentos que aquele momento histórico traz para a gente. Então, para aprofundar um pouquinho mais, né, a gente sabe que muitos fatores eles interferem na dinâmica urbana, né? Então, pensem, lá desde o início, estamos dizendo que a cidade é um objeto muito dinâmico e não tem como ser, não tem como querer congelar um, uma cidade, isso é impossível, né? Então, esses muitos fatores, eles são catalisadores de transformações. E essas transformações podem ser negativas ou podem ser positivas, né? Então, aqui, para a gente entender bem isso, temos que saber que o crescimento e o espalhamento da cidade, eles não são coisas que se dão de maneira natural, né? Eles podem ser induzidos de maneira positiva ou negativa, né? As verticalizações, os adensamentos ou os espalhamentos, espraiamentos, né? Os tipos de uso e ocupação de solo, eles não são espontâneos. Tudo isso depende do planejamento ou não da cidade, né? Então, vejam, o centro tombado e todas as áreas da cidade, elas dependem do poder público que tem a responsabilidade de controlar essas transformações. Então, se hoje a gente tem, né, como modelo até no Brasil, uma cidade que é espalhada, uma cidade que tem muitos quilômetros quadrados, uma cidade que tem muitos vazios urbanos, uma cidade onde é difícil a gente se locomover,
é por causa do tipo de modelo de cidade que a gente adotou e do tipo de planejamento que a gente adotou, que muitas vezes é a falta de planejamento, né? Então, o planejamento da cidade tem a capacidade de controlar essas transformações, né? Esse crescimento num primeiro momento parece natural. Quando a gente fala, a cidade cresceu, parece uma coisa muito natural. Mas a cidade pode crescer sem se espalhar tanto, por exemplo, né? Porque se a cidade não se espalha tanto, a gente tem menos despesa do poder público com transporte, com infraestrutura, com saneamento, com asfalto e etc. Né? Se a cidade está mais contida no território, fica muito mais barato conseguir trabalhar essa infraestrutura toda. Né? Mas a ideia corrente é que a cidade ela cresce naturalmente. Não, ela não cresce naturalmente. Ela cresce segundo decisões que são tomadas pelo poder público. Então, a política urbana municipal e a política de preservação do patrimônio, elas estão assentadas na Constituição Federal, né, que diz que o poder público, com a elaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. E está também assentada no Estatuto das Cidades, que é uma lei de 2001. Esse Estatuto das Cidades define instrumentos para o desenvolvimento da política urbana e define que compete ao município desenvolver sua política urbana voltada para as suas especificidades, ou seja, as especificidades do município. Depois temos o plano diretor, que deve ser feito por cada municipalidade, e temos que cada municipalidade é responsável por desenvolver uma política urbana municipal, considerando a conservação do patrimônio, zonas de interesse e etc. Então, completando o plano diretor, né, e essa política municipal de planejamento da cidade, nós temos as leis complementares municipais. Por exemplo, temos lei de uso e ocupação de solo, que isso incide diretamente sobre o tipo de uso que a gente vai fazer do centro, né, o tipo de empreendimentos que a gente vai fazer do centro. Então, quando a gente fala daquele tipo de lojas imensas, né, das grandes superfícies, elas são, na lei de uso e ocupação de solo, se define que elas não podem estar, elas não podem se estabelecer em zonas de interesse de preservação histórica. A gente define também o IPTU, tanto o IPTU progressivo, que aumenta conforme o tempo passa, quanto os descontos de IPTU, para aquelas pessoas, por exemplo, que conseguem manter o seu imóvel em boas condições. Temos leis de desapropriação, temos uma série de outras legislações que são complementares ao plano diretor. Então, é necessário que a prefeitura desenvolva essa política de preservação e aprove leis adequadas que vão ajudar a fazer a preservação do patrimônio, a preservação daquele núcleo antigo. E daí essas leis todas, né, as complementares, elas devem ser articuladas com outras normas e outras leis que possam existir. Por exemplo, em Cuiabá temos a instrução normativa, que é uma norma do IFAM. Então, aquilo tem força de lei, e se você não cumprir nas intervenções que você faz no seu imóvel lá no centro, você está sujeito a multa, você está sujeito a embargo, enfim. Então, vejam como tudo isso está ligado, né? Toda essa preservação do centro, dos centros antigos das cidades estão ligados ao planejamento urbano, e não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Então, por exemplo, isso aqui é um mapinha do IFAM mostrando Cuiabá, o centro tombado. O centro tombado é essa região que tem essa cor mais rosada aqui, né? Então vejam que
o nosso centro tombado ele está cortado por uma avenida de fluxo relativamente rápido e de fluxo bastante intenso, que é a Avenida da Prainha, que está aqui, e daí temos a nossa Igreja do Rosário, que ficou para o outro lado. Então, vejam que simplesmente por esse fato temos aqui a criação de uma barreira, né? A gente não consegue atravessar de maneira muito tranquila de um lado para o outro. Isso interfere diretamente na preservação desse centro, interfere diretamente na maneira como a gente usa esse centro. Essa relação poderia ser mais tranquila, essa relação poderia ser mais agradável, né, para os pedestres, para as pessoas que circulam por aqui. E nós temos aqui, lembrando do Giovannone, todas essas áreas que têm cores um pouco diferentes, mais azulzinhas, verdinhas, marrons, roxinho, verde aqui e tal, né? Essas áreas todas são aquilo que a gente chama de entorno, que é aquilo que o Giovannone dizia que era necessário para manter e ajudar a fazer a preservação da área de tombamento de fato. Então, esse entorno todo, ele ajuda a promover a ambiência dessa região central, né? Extremamente importante. Então, só a título de informação, na área tombada temos aproximadamente 400 imóveis e nesse perímetro de entorno, né, esse perímetro que faz a ambiência dessa região, nós temos aproximadamente 600 imóveis. Então, essas regras, elas de intervenção, elas dizem como é que as alterações são possíveis de serem feitas, né? E elas interditam as descaracterizações. Então, não temos aqui uma intenção de congelar. É possível fazer alterações, adequações em imóveis que estão nesse centro e nesse entorno. É perfeitamente possível, mas é necessário conhecer a regulamentação do IFAM, a instrução normativa, porque a instrução normativa vai dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Mas por que tem essa limitação? Porque senão a gente corre o risco de ter esse centro todo descaracterizado. Então tá aqui a instrução normativa do conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico da cidade de Cuiabá. Isso está disponível no site do IFAM para quem quiser saber como é que isso funciona, quem quiser se aprofundar. Até vou indicar como leitura, mas é um documento muito simples de ser encontrado, inclusive todos os arquitetos e engenheiros que trabalham lá no centro trabalham obrigatoriamente com essa instrução normativa. Daí, então, se existem interdições, como é que a gente faz para não congelar a cidade? Então, bom, primeiro que existem regras para qualquer tipo de construção, qualquer tipo de reforma na cidade toda. A cidade toda é regulamentada. O que acontece é que nem sempre nós respeitamos essas regulamentações, né? E no centro não poderia ser diferente. Então, o centro, como tem uma característica específica, como tem esse valor histórico associado, esse valor cultural, nós temos uma legislação específica e voltada para isso, né? Então, no centro tombado, a gente tem que trabalhar com parâmetros. Então, nós temos, por exemplo, isso aqui é um mapa de Cuiabá. Temos aqui essa linha vermelha, é o limite da cidade, da área urbana, e daí nós temos ali marcado aproximadamente o que seria o centro a ser conservado. Então vejam, quando a gente fala da cidade como um todo e se diz que o tombamento congela a cidade e impede o desenvolvimento da cidade, não tem nada mais falso, porque vejam o tamanho do centro e vejam o tamanho da cidade. Se a gente quiser desenvolver essa cidade, nós podemos, né? Nós podemos providenciar água e esgotamento sanitário para muitas regiões da cidade que ainda carecem desses serviços. A gente pode providenciar energia, fiação, equipamentos urbanos, mobilidade, regularização fundiária
para toda essa área. E certamente a providência de toda essa infraestrutura, ela vai ajudar a desenvolver a cidade. Então, quando se ouve que o, o tombamento congela a cidade, impede a cidade de se desenvolver, não existe nada de mais falso nessa afirmação, né? Por quê? Porque vejam a proporção, né? Olhem o tamanho do centro que é preservado por lei e olhem o tamanho da cidade. Tem muito a ser feito aqui, tem muito a ser desenvolvido por aqui, né? E quando a gente fala do próprio centro, de não congelar o próprio centro, temos que saber que nesse centro devemos trabalhar respeitando a instrução normativa do IFAM e devemos trabalhar com parâmetros. Não é tudo que é interditado. O que é o que é interditado são as descaracterizações. É aquilo tudo, aquelas ações todas que vão colocar em risco a característica principal daquele centro, a perda do conjunto, porque o conjunto é que nos interessa, no caso de Cuiabá, o traçado é que nos interessa, o gabarito, quando eu digo gabarito, são as alturas predominantes das edificações. Então, quando a gente trabalha nesse centro tombado, que tem essa restrição, que está sob a restrição dessa instrução normativa, nós podemos fazer uma série de adaptações, nós podemos fazer uma série de adequações para a nossa vida atual, mas o que nós não podemos fazer é promover a descaracterização. Nem sempre isso é muito simples, mas é possível e nessa instrução normativa não há nenhuma intenção de promover congelamento do que quer que seja. Ela apenas pretende conservar esse centro para que esse centro possa ser também herança cultural para as gerações que vêm no futuro. Aqui um outro exemplo, né? Então, vamos pensar, né? Caso a gente não tenha um planejamento adequado, esses centros urbanos, não precisa ser só Cuiabá, né? Mas esses centros urbanos antigos, eles tendem, por um lado, a serem abandonados ou então a serem superexplorados, né? Como é que isso acontece? Ele tende a ser abandonado quando os investimentos são deslocados para outras regiões da cidade. Então, a gente vai ter um processo aí de desvalorização, degradação e esvaziamento. Então, vejam, o fato desses investimentos serem deslocados para outras áreas está um pouco relacionado à questão do planejamento dos diferentes núcleos da cidade. Significa que temos que desafogar algumas funções que estão incompatíveis em determinadas regiões. Mas quando esse planejamento não é feito dessa forma, esses investimentos vão ser deslocados muito de acordo com a especulação imobiliária, e aí a gente tem que algumas regiões da cidade, como por exemplo o centro de Cuiabá, eles entram em processo de desvalorização, degradação e esvaziamento. Quando os centros eles tendem a ser superexplorados, quando se diz que o centro ele pode ser superexplorado, ele pode estar sob uma área de influência desses interesses. Ele pode estar numa região cuja pressão imobiliária, da especulação imobiliária, está muito próxima. Então, para os grandes empreendimentos, para a construção de prédios de muitos pavimentos e etc., se essa região estiver muito próxima desses centros a serem tombados, a pressão é muito forte. E aí a gente tende a perder essas regiões passam por processos de demolição, e daí o que interessa não é o que está em cima do terreno, o que interessa é o terreno, é o que esses terrenos possam ser liberados para que esses grandes empreendimentos possam ser construídos. Então, vejam, a especulação imobiliária exerce aí uma pressão
E daí a gente acaba com quando, né, essa especulação imobiliária promove essas demolições, a gente acaba com supervalorização dessas regiões, descaracterizações extremas e a gente entra num processo de gentrificação. Que o que, que é isso? É quando as pessoas que viviam naquele lugar não têm mais condições financeiras de permanecer ali. Né? Ou seja, uma pessoa que tinha uma pequena habitação no centro e a pressão imobiliária foi tão grande que atirou daquela região. E daí, quando os grandes empreendimentos são construídos, essa mesma pessoa não tem condições, por exemplo, de comprar um apartamento no mesmo local. Então, esse processo de expulsão das pessoas que não têm dinheiro para pagar essa supervalorização se chama gentrificação. Então, a gente pode ter esses dois tipos de processos aí interferindo e contribuindo para degradar o centro e descaracterizar os centros antigos. Vamos pensar no caso de Cuiabá. O caso de Cuiabá está mais para um centro abandonado, próximo daquilo que a gente viu como um centro abandonado, né? Então vejam, né, um exemplo aqui, né, a Gráfica Pepe, que recentemente aí desmoronou, né? Então temos essa situação. Isso é muito importante que a gente entenda que esse processo de abandono e de degradação, ele não é um processo causado pelo tombamento. Esse processo é um processo lento que se instala ao longo de anos e anos, às vezes décadas, e ele é devido a uma falta de planejamento. Porque hoje é muito simples, né? Quando a gente olha para esse centro que tem muitas edificações em estados parecidos com esse, né? A gente tende a achar que foi o tombamento que promoveu esse tipo de coisa. E, na verdade, não é o tombamento. Na verdade, temos aqui uma situação em que o planejamento da cidade não olhou para o centro, não desenvolveu uma política pública adequada para a preservação do centro, não aprovou legislações e não aplica legislações que poderiam evitar esse tipo de dano, e, portanto, temos todo um conjunto que vai, de fato, para esse processo aí de degradação muito acentuado, né? Mas como esse processo todo ele é difícil de compreender, não está claro que isso é uma responsabilidade da política pública, né, municipal, não está claro como é que esse processo se instala, porque ele é um processo longo, então fica muito fácil de associar isso ao tombamento da cidade. Mas, de fato, esse processo não é causado pelo tombamento, esse processo é lento e ele se instala ao longo de muito tempo, ao longo de muitos anos, e ele é devido à falta de planejamento. E, portanto, se queremos uma reversão dessa situação, se queremos um centro valorizado, se queremos um centro agradável, nós precisamos lançar mão do planejamento urbano, porque fazer a preservação de uma edificação ou outra edificação não vai conseguir dar conta do problema, não vai conseguir resolver esse problema que é um processo, não é um problema pontual. E então, para finalizar, eu espero que tenha ficado bastante claro que a conservação do patrimônio ela é indissociável do planejamento da cidade. E aqui eu digo conservação do patrimônio, principalmente das cidades antigas, das cidades históricas, né? Ou seja, daqueles núcleos urbanos mais antigos. Não dá para promover essa conservação sem pensar o planejamento da cidade. Isso é indissociável. Então, de novo, repito, se a gente quiser reverter a situação do centro antigo de Cuiabá, temos que pensar o planejamento da cidade. Então, aqui chegamos ao final da nossa terceira aula. Tenho alguns textos aqui para indicar e tenho dois vídeos que são muito interessantes
e eu aconselho a todos que assistam. Então, temos aqui o texto da Carolina Fidalgo de Oliveira, que é Sustentabilidade nas Cidades, Preservação dos Centros Históricos. O texto sobre o Giovannone, esse é um livrinho do Ateliê Editorial, livrinho pequenininho, para quem tem interesse, vale a pena comprar. Temos aqui um pouquinho a história da arte como a história da cidade, do professor Júlio Carlo Argan. E temos aqui um vídeo sobre o plano de gestão e preservação dos centros antigos. Eu fiz essa live para o Museu de Arte Sacra e a gente conversou um pouquinho sobre essas duas questões. E temos também aqui um vídeo da professora Ana Paula Fará, e ela vai falar da interface entre planejamento urbano e preservação, que está nesse canal do YouTube, que é o Patrimônio na Consciência, que é o nosso canal do nosso projeto de extensão da UFMT. Então, assim, eu espero ter esclarecido algumas questões e assim a gente termina a nossa terceira aula. Como sempre, estou à disposição. Quem quiser entrar em contato, então fique à vontade e vamos para a nossa quarta aula, nossa última e quarta aula.